Somente essa semana o Bitcoin já caiu mais de 10%, saindo dos 106 mil dólares para hoje atualmente apenas 93 mil dólares. E isso é uma queda extremamente expressiva. A gente já teve quedas maiores no passado, mas mesmo assim, uma queda de 10% não é todo mundo que consegue aguentar. Mas a questão que fica é, o Bitcoin vai continuar caindo ou será que é momento da gente comprar? Será que é uma nova oportunidade para você comprar Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares? Bom, é justamente isso que eu vou responder nesse vídeo aqui para vocês. Bom, para a gente definir se vale a pena comprar Bitcoin nesse momento ou não, primeiramente, a gente tem que entender que a gente está olhando para o Bitcoin não de acordo com os valores dele, com os princípios que ele tem, com as características deles, mas sim sobre o que a gente espera do mercado. Porque as características em si do Bitcoin não mudaram. Ele continua um ativo descentralizado, ele continua um ativo escasso, então ele continua o mesmo. O que muda é a expectativa do mercado para ele. Várias coisas podem afetar o preço do Bitcoin, por exemplo, a economia global, ou juros nos Estados Unidos, ou qualquer coisa nesse sentido que afete o dinheiro no mundo todo. Olhando simplesmente para as características, na minha opinião, continua valendo a pena comprar o Bitcoin, porque ele não mudou, ele continua a mesma coisa. O que vai mudar é, será que vale a pena comprar agora? Será que vai cair mais? Quais são as expectativas do mercado para isso? Bom, e para analisar as expectativas, a gente tem dois índices muito interessantes que eu já trouxe inclusive aqui no canal. Vou deixar um vídeo aqui no card para vocês sobre esses índices em questão e como eles podem te ajudar a identificar se no momento que você está vivendo vale a pena comprar Bitcoin ou não. Que nada mais são do que os índices do MVRV, que eu já expliquei para vocês, e também o Fear and Greed Index, que mede o medo e a ganância das pessoas no mercado. Bom, e olhando primeiramente para o Fear and Greed, a gente tem aqui, nesse momento, que a gente está num momento de ganância. Ou seja, as pessoas estão investindo em Bitcoin ainda, em busca de ganhar dinheiro, as pessoas estão muito gananciosas, isso faz com que o preço do Bitcoin esteja considerado elevado. E se a gente for seguir à risca o que diz esse índice aqui, quando ele chega em ganância ou extrema ganância, normalmente é um momento bom para você vender Bitcoin, porque as pessoas estão muito gananciosas, estão comprando por preços cada vez mais elevados e muito provavelmente elas estão pagando mais do que deveriam, digamos assim. Por isso, o primeiro índice que a gente viu aqui, segundo ele, é claro, a gente tem que, teoricamente, seria melhor vender nesse momento. O segundo índice que eu falei para vocês é o MVRV. E essa sigla significa nada mais do que Market Value sobre Realized Value. E quanto mais alto ele for, a tendência, o que diz esse índice é, quanto mais alto ele tiver, mais o Bitcoin tá caro em relação ao passado. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, o MRV Ratio aqui do Bitcoin tá em 2,62. E quanto mais próximo de 3, o ideal é que você venda também. No caso, o ideal para você comprar nesse índice é quando ele tá abaixo de 1. Nesse momento, o Bitcoin está considerado barato, segundo esse índice aqui. No momento, como eu falei, ele está próximo de 3, então o ideal seria vender de acordo com esse índice. Ou seja, os índices falam pra gente que nesse momento o ideal é que você não compre Bitcoin porque ele teoricamente está caro. Mas o que eu estou fazendo? Eu compro Bitcoin com constância. Todos os meses, todas as semanas, sempre que eu posso, eu compro um pouco de Bitcoin porque eu acredito nos princípios do ativo. Então, mesmo com esses índices falando que teoricamente seria bom vender porque ele está considerado caro, eu ainda continuo comprando com constância, porque eu estou olhando para as características do Bitcoin em si e, na minha opinião, ele tende a valer cada vez mais no futuro. Mas, segundo os índices, o ideal seria você segurar um pouco as suas compras e até mesmo cogitar um pouco de venda para realizar uma parte dos seus lucros nesses momentos de muita ganância do mercado.